Então vamos dar início ao seminário do NCT dessa semana e é um grande prazer ter o professor Marco Cremona. Na verdade ele é de Roma. Isso. E ele trabalha no CBPF já há um bom tempo. Na PUC, Perdão. Desde 91, você estava no Brasil? Desde 95, vai ser certo. 91 foi a primeira vez que eu vim no Brasil. Isso. E o Marco é um grande amigo nosso que participa das reuniões de história condensada, de Caxambu, no nosso grupo de estudos complexos. Tem um laboratório de optoeletrônica na PUC, que eu acabei conhecendo via a nossa amiga comum, Isabel. E fiquei muito impressionado com o trabalho dele e eu tenho certeza que vai ser muito interessante para nós aqui do nosso grupo ter esse contato. Vamos tentar explicar um pouco mais daqui para frente e mostrar o que está fazendo. Muito obrigado pelo aceite. Em primeiro lugar, eu agradeço o Nino pelo convite e o Cristiano. Na verdade, a gente se encontrou no último Caxambu, que não é mais Caxambu, né? É Água de Lindóia. Caxandóia. Caxambu de Água de Lindóia. Caxambu de Água de Lindóia. E, na verdade, a gente falou, bom, exatamente, para tentar estreitar um pouco essas colaborações, eu acho que era interessante dar um seminário, etc. A gente finalmente conseguiu marcar uma data. Então, agradeço realmente esse convite. Eu já tinha dado algumas opções para Cristiano, para eventualmente esse seminário. Eu tentei fazer uma coisa um pouquinho ilustrativa do que a gente faz. Principalmente sobre a linha de complexo de terras raras, ou seja, dispositivos baseados nesses complexos orgânicos com terras raras. O nosso grupo é mais um grupo, apesar de estudar a espectroscopia desses complexos, etc., mas é de dispositivos mesmos. Então, sempre eu falo que às vezes eu vou em alguns lugares que o pessoal fala que faz dispositivos, mas na verdade nunca mostram dispositivos funcionando, que é sempre uma coisa que parte de longe, né? No nosso caso, a gente focou muito nessa área de tentar chegar a fazer dispositivos mesmo. Né? O título visto que eu sou italiano, é um meio termo entre inglês e português, porque Small molecule, na realidade, é uma maneira de dizer que esses dispositivos orgânicos não são baseados em polímeros, então são baseados em oligômeros, então em moléculas pequenas. As moléculas pequenas ficam muito ruins às vezes, então small molecule é mais bonitinho. E o fato de terras raras vocês vão ver daqui a pouco. Coloquei aqui também o Inmetro, porque há 5 anos, desde 2004 comecei, eu faço parte de uma equipe lá de consultores, vamos chamar assim, de pessoas que estão, pesquisadores que estão ajudando um pouquinho o Inmetro a mudar um pouco o paradigma deles, de ser simplesmente um instituto assim, de metrologia no sentido de repositório de padrões, né? A gente está tentando de colocar lá pesquisa científica. E o laboratório lá é exatamente um laboratório de dispositivos orgânicos, que é essa sigla aqui, LADOR. Lá no Inmetro todos têm sigla, então LADOR é uma sigla horrível, mas né, laboratório de dispositivos orgânicos, não tem jeito. Bom, as transparências são em inglês, mas em inglês básico, até porque eu posso, às vezes uno reutiliza elas em alguns outros seminários internacionais, então fica, mas é bastante simples seguir não sabia se tinham alunos de graduação mesmo. Bom, é muito rápido a ideia do seminário, são algumas informações básicas sobre o LED, que para quem não conhece dispositivos, da parte de deposição térmica, como são fabricados, as aplicações, esses MOLEDs, ou seja, dispositivos orgânicos baseados em terras raras, exemplos e conclusões. Né? Bom, essa aqui é a arquitetura do dispositivo em geral que a gente fabrica. É um desenho muito grosseiro, mas é interessante porque vocês conseguem ter uma ideia da complexidade e do fato que o que a gente faz na realidade é interdisciplinar, porque tem diversos aspectos, do ponto de vista químico, físico, de engenharia, de materiais. Então, vocês têm o fato que todas essas camadas orgânicas são camadas muito finas, mas estão entre dois eletrodos, um dos quais tipicamente é transparente, até porque se os dois não fossem transparentes, você não tinha luz saindo de um lado ou do outro. Né? Depois tem vamos chamar assim, a parte que deve, vamos chamar assim, o suporte do dispositivo, que seria ou vidro, ou eventualmente plástico, ou outro material, um selante que serve exatamente para fazer com que tudo isso fique em um ambiente
bastante controlado, com pouca umidade, etc. E então aqui tem toda uma série de problemáticas relacionadas com os materiais que você escolhe, esses selantes aqui, ou seja, a cola, não pode ser um tipo porque tem um solvente que pode dar problemas aqui ao dispositivo. Então tem uma série de problemáticas que devem ser resolvidas. Aqui algumas definições que obviamente vocês conhecem perfeitamente, mas só para lembrar, no caso dos semicondutores orgânicos, eles são tipicamente divididos, em modo ideal, em duas categorias. Aqueles que são polímeros e os que não são polímeros, que são oligômeros. A gente trabalha mais nessa parte aqui, nos oligômeros, ou seja, moléculas que não são polímeros. E a eletrônica orgânica, na realidade, é a eletrônica baseada nesses semicondutores. Então, é uma eletrônica diferente daquela tradicional, que é baseada em semicondutores tipo silício, galho, etc. A ideia da eletrônica orgânica, em geral, da tecnologia de semicondutores orgânicos, como eu falei, é uma eletrônica, vamos chamar assim, paralela àquela tradicional. Mas, então pode cobrir muitas das áreas que também são cobertas pela eletrônica tradicional. Então, tem a parte de LED, a parte de laser, transistores, memórias, etc, etc. Cada uma delas tem um determinado tipo de materiais que podem ser utilizados. A grande diferença é que você, no caso dos semicondutores orgânicos, não tem algumas das restrições que tem nos semicondutores tradicionais. Então, o semicondutor tradicional, às vezes você precisa crescer eles de uma forma epitaxial. Então, precisa, quando vai crescer para um determinado dispositivo, ter um matching, um casamento entre um parâmetro de rede e o outro. Nesse caso aqui não. Todos os dispositivos em semicondutores orgânicos tipicamente são amorfos. Então tem uma grande facilidade desse ponto de vista. Aqui justo para dar uma ideia do mercado da eletrônica orgânica, para quem não está muito dentro dessa parte, é que ovviamente essas previsões mudam a cada ano, porque ovviamente com crise no mundo, etc., essas coisas oscilam. Mas a ideia é que o mercado, vamos chamar assim, relacionado com a parte de semicondutores orgânicos, é um mercado que é realmente em crescimento. Só para dar uma ideia, nos últimos 3 anos saíram pelo menos 5 celulares já com tela em semicondutores orgânicos, coisa que não tinha nos últimos 2, 3 anos. O mercado se divide tipicamente, esse OLED, sempre esse dispositivo orgânico eletroluminescente, ou diodo eletroluminescente, se divide em OLED tradicional para display, um OLED para iluminação, ou seja, a parte de iluminação, a parte de, vamos chamar assim, dispositivos fotovoltaicos e de RFID, que é outra área muito importante na expansão. Vocês sabem mais ou menos o que é RFID, só para não entrar em um detalhe que vocês já conhecem. Vocês sabem o que é? O RFID são etiquetas, vamos chamar assim, que na ideia é substituir isso aqui vai substituir o código de barra em poucos anos. A ideia vamos chamar assim, a ideia de fazer trabalhar no lugar dos códigos de barras. Eles são pequenas antenas, fundamentalmente, que podem ser fabricadas em materiais flexíveis, pode ser papel, pode ser plástico, que vão armazenar informações, eventualmente, se são ativos ou não, ou simplesmente responder a um estímulo externo e dar as informações. Imagine isso, a grande vantagem desse tipo em relação ao código de barra é que o código de barra precisa necessariamente ser lido próximo. Você precisa de um laser que lê o código de barra. Então o objeto deve estar ali perto, né? Agora com RFID não, porque é um sinal rádio. R está por rádio, frequency, etc. Então você pode ter em um almoxarifado um determinado objeto com esta etiqueta que está lá perdido em um lugar e você controla ele através de um sinal que é mandado por rádio e você diz onde é que está aquele determinado objeto e o cara responde, estou na tal prateleira lá, etc, etc. Então é uma maneira mais simples, né, para fazer isso, para catalogar, etc, etc. Bom, isso aqui também pode ser feito, tem experimentos com dispositivos orgânicos. Ele tem que ter uma fonte de energia própria ou não? Não necessariamente. Às vezes sim, às vezes não. Tem aqueles ativos e aqueles passivos. Aqueles passivos só respondem, tem uma informação gravada. E aí no momento que o cara coloca em um lugar, ele aplica aquela etiqueta e diz onde está. Então no momento que vamos chamar assim, a matriz lá, manda o sinal, ele responde dizendo onde ele está.
tem uma zoologia muito grande. A ideia é substituir, por exemplo, para localizar malas perdidas, por exemplo, né? Ou fazer compra no supermercado saindo diretamente, já fazendo pagando com cartão de crédito. Agora, o princípio de funcionamento dele seria, quer dizer, uma onda eletromagnética que põe um oscilador... Isso é um sinal, ele é uma antenina, é uma pequena antena desenhada. Só ele risponde àquele determinato comprimento di onda, uma frequência particolare, risponde e manda o sinal di volta. É bem interessante. Se você imaginar, só tendo uma caneta com tinta, por exemplo, prata, você pode fazer uma antenina desse tipo, é muito simples. E a ideia é exatamente isso. Já aqui no Brasil, acho que a Walmart usa isso aqui, mas não todas a HP está dizendo que vai implementar isso. E o fato do semicondutor orgânico é importante porque para fazer esses circuitos eletrônicos, o fato de não ter necessidade de vamos chamar assim, uma construção epitaxial é muito importante. Você pode pintar, fazer alguma coisa com essas tintas orgânicas, vamos chamar assim. Então a eletrônica orgânica serve nessa ideia aqui. No caso do Brasil, só para dar uma ideia, esses são os grupos que trabalham em eletrônica orgânica. A gente mapeou isso no último, em uma oficina que a gente teve lá em Brasília, no CGE, para um documento estratégico de semicondutores orgânicos. E na realidade, a maior parte desses grupos entram naquele Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, que está localizado em São Carlos. Eu sou vice-coordenador, o Faria, o coordenador, Roberto Faria. Isso aqui é um investimento que, vamos chamar assim, pegando tudo aquilo que entre 2000 e 2009 foi investido nessa área de semicondutores orgânicos. Esses grupos, não todos eles fazem dispositivos, é simplesmente grupos que trabalham em polímeros ou oligômeros, né? E você vê que obviamente são localizados em uma boa parte do Brasil, né? Bom, o dispositivo orgânico em geral, essa é a estrutura de um OLED, ou seja, de um diodo orgânico emissor de luz, é mais ou menos um sanduíche, né? São várias camadas, tem um suporte, aqui está escrito vidro, mas na realidade pode ser qualquer coisa, um plástico, uma membrana, que seja. Tem um eletrodo que deve ser transparente, que em geral é ítio, mas não necessariamente esse ítio é o indium tin oxide, é um óxido de índio dopado com estânio, é um óxido condutor transparente. Aqui são as camadas orgânicas, eu botei 3, mas podem ser até 10, 12, 11, depende do tipo de dispositivo que você constrói, fabrica. E aqui é o último eletrodo, que nesse caso não é transparente. Aí, aplicando uma diferença de potencial, você tem obviamente a emissão de luz aqui. Qualquer outro dispositivo orgânico em geometria vertical é praticamente parecido. Até a célula fotovoltaica é desse tipo, obviamente, em vez de ter uma diferença de potencial aplicada, você obviamente tira a eletricidade, né, pega a eletricidade daqui, né? Obviamente aqui chegaria, por exemplo, a luz, e aí você aqui recupera a eletricidade. A diferença no caso do display, eu vou dar alguns exemplos aqui só para introduzir a utilização desses dispositivos. A diferença entre um display feito, por exemplo, em dispositivos orgânicos e um display, por exemplo, em cristais líquidos, é na realidade principalmente devido à fonte de iluminação, né? Essa é a grande diferença entre os dois, porque no caso de um display a cristais líquidos, você precisa de uma fonte chamada fonte auxiliária, que é uma lâmpada, que pode ser hoje em dia, por exemplo, daqueles televisores em LED LCD, porque a lâmpada que está lá atrás, em vez de ser uma lâmpada, é um LED, né? É um LEDzinho que pode ser branco ou menos, mas seria essa lâmpada aqui, né? E obviamente o LCD, vocês sabem melhor que eu, mas realmente funciona como filtro no final das contas, não é que ele emite, nesse caso aqui principalmente, não tem uma emissão de luz própria. Nesse caso aqui dos AMOLEDs, ou seja, esse AM na frente é porque é matriz ativa, simplesmente para dizer que Active Matrix é um display, uma tela de matriz ativa, né? Matriz ativa significa que cada pixel vamos chamar assim, é comandado singularmente. Então você pode ligar um pixel diretamente, não é uma matriz passiva que é tipo uma grade, né, onde você não tem controle sobre os 5 pixels, só um pixel. Então aqui você vê que a redução do tamanho
é fundamental. E isso dá para ver tipicamente em alguns objetos, alguns dispositivos que foram lançados no mercado, né? Outra coisa é, obviamente, visto que o LCD é um filtro, apesar que nos últimos anos a tecnologia em LCD avançou muito, então não tem muito mais aquele efeito de negativo que antigamente tinha, quando você olhava o LCD de frente ou olhava o LCD com certo ângulo. Antigamente era muito più, hoje em dia é um pouquinho menos, mas ainda dá para ver algumas diferenças. Aqui, por exemplo, coloquei, só para dar uma ideia, um iPhone da Apple que usa LCD e um Samsung. Eu não ganho nem na Samsung nem na Apple, eu estou dizendo, só botei dois costrutores famosos, porque a Samsung é uma empresa, vamos chamar assim, que investiu muito pesadamente em OLED e lançou no mercado muitos celulares, inclusive esse aqui, que é um concorrente, vamos chamar assim, direto do iPhone. E nesse caso vocês veem que quando vocês colocam ele em um certo ângulo de visão, aquele de OLED tem um brilho maior, mas esse é devido próprio às moléculas que elas mesmas emitem luz, então são obviamente mais luminosas, né? Aqui alguns exemplos de compostos de baixo peso molecular que a gente usa, ou seja, oligômeros, né? Esse é diria, o príncipe de todos os OLEDs, ou seja, esse LQ3, que é uma molécula praticamente uma das primeiras que foi utilizada para fabricar um dispositivo OLED. E aqui embaixo, esse aqui ela emite, é um emissor, né, tem um cronóforo bastante intenso, mas ao mesmo tempo ela é uma transportadora de elétrons. É uma molécula que pode ser usada como fosse em um dispositivo semicondutor tradicional, seria a camada N, a camada que é dopada para ter mais transporte de elétrons. E aqui embaixo essas duas outras, com nomes absurdos, obviamente esses nomes são bastante complicados, mas a gente, para sorte, tem nomes assim mais simples, tipo TPD, NPB e outros, que são moléculas que são tipicamente transportadoras de buracos, ou seja, a gente usa elas para, como se fosse a camada P, nesse caso, né? Em vermelho aqui eu botei thermostability, porque no caso dos oligômeros, principalmente dessas moléculas pequenas, a gente trabalha depositando elas em vácuo, então elas são aquecidas. E para aquecer, você precisa que essas moléculas, apesar que o aquecimento não é um aquecimento muito grande, na faixa de 100, 120 graus Celsius, mas elas precisam ter uma estabilidade térmica razoável. Senão, obviamente, pode ser muito bonita, mas não vai funcionar. Então tem que ser usada, eventualmente, uma outra técnica de deposição. Esse é o típico esquema de deposição desses materiais de fabricação de dispositivo. Vocês têm uma câmara em vácuo, aqui tem dois barquinhos onde vocês colocam o material em forma de pó aqui dentro, faz vácuo e depois, a um certo momento, você tem um antebaro, que é um shutter que protege o suporte, o substrato que vocês colocam aqui. Quando você quer depositar, você abre esse shutter e o material que é aquecido por efeito Joule deposita, ou seja, evapora e vai depositando no substrato. Claramente existem materiais que sublimam, outros que passam de fase líquida. Tem toda uma série de... que você abre o shutter e passa o material. Essa é a máquina que a gente tem, não na PUC, infelizmente, essa é a máquina do Inventor. É um sistema que tem duas glove boxes aqui, uma é para a parte de manuseio dos materiais e a outra é integrada na câmara de deposição. Essa é uma coisa que tipicamente é necessária para fazer com que você possa manusear o interior da câmera, que é aquela câmera que eu mostrei antes, o schematic, né, isso aqui. Você possa manusear isso, abrindo, sem que esses materiais aqui tenham contato com o ambiente externo, porque você abre a câmera, mas está dentro de uma glove box. Então aqui, ela, por exemplo, está abrindo a câmera estando dentro da glove box. Isso elimina a necessidade de ter, por exemplo, uma sala limpa, né? Você pode botar tudo dentro desse sistema e trabalhar aqui. Essa outra câmera que está aqui é uma câmera que trabalha só com metais, então você pode, e aqui tem não dá para ver, mas tem um manipulador, tem um braço comprido aqui e outro para cá. Então você pode entrar nessa câmera, fazer, por exemplo, primeiro uma deposição de metal, depois com o manipulador vai para cá, deposita o material e volta para cá para depositar o último eletrodo. Então, e com isso você nunca sai no ambiente para ter o dispositivo, para ter, vamos chamar assim, contaminação do dispositivo, né? Isso é o que
normalmente se faz? Existem também possibilidade de fazer uma sala limpa, onde você não teria necessidade disso, mas a coisa é um pouquinho mais complexa, então a gente optou por esse sistema. Um sistema canadense. Aqui, só para lembrar para quem nunca... Só para lembrar para quem nunca viu o fato da deposição térmica, na realidade o material, isso eu fiz para dar uma ilustração um pouquinho mais, o material é colocado dentro de um copinho, que geralmente é um copinho que pode ser cerâmico, qualquer coisa, e aquecido proprio con un filamento, né? Ou às vezes é simplesmente proprio um cadinho mesmo, onde você coloca o seu material. Passa uma certa corrente e esse material in vago é aquecido nessa faixa, mas normalmente nem se chega a 200 graus realmente. Então por isso que eu repito aqui que é importante que os nossos compostos sejam estáveis. Bom, as aplicações, como eu falei, vão do display até a iluminação. A minha batalha desde o início de quando eu comecei a trabalhar com esses dispositivos foi exatamente assim, sensibilizar as pessoas no Brasil que a gente tinha um nicho muito grande e muito importante, continua chovendo, ainda por pouco tempo, mas ainda a gente tem, sobre a iluminação. Display é uma batalha perdida em partenza, não existe nenhuma, como posso dizer, nenhum lugar que não seja a Ásia onde se fabrica um display. Então é inútil. É simplesmente porque não é só fazer o display, é fazer a eletrônica que está atrás do display. Então isso é impossível. Até as firmas na Europa compram coisas na Ásia, não tem como, né? É imbatível. Agora, a iluminação não, a iluminação é uma coisa importante. A iluminação é mais simples, a iluminação é estratégico, porque todo mundo usa luz. E, aliás, se você imaginar combinar isso com uma célula fotovoltaica para a energia, é uma coisa bastante, é uma acoplada bem, pode ganhar. Então tem muito esforço que a gente está fazendo nessa área. Aqui, outra coisa que eu queria mostrar é o fato da possibilidade de fabricar esses dispositivos de uma maneira flexível, em um substrato flexível. Aqui tem 3 exemplos diferentes, parece a mesma coisa, mas não é. Na realidade aqui, esse é um plástico que a gente encontrou, é um material plástico que se chama polietirimida. Eu, por exemplo, não conhecia, o dispositivo que normalmente é fabricado com esta polietirimida, que é o strain gauge usados em mecânica. Para quem não sabe o que é um strain gauge, quando você faz um teste por exemplo, de uma ponte, de uma estrutura, para ver se tem deformação, stress, etc., se aplicam esses, parece tipo esparadrapo, né? Um band-aid, que na verdade é um plastiquinho que tem dentro impresso uma resistência elétrica. E se você monta essa resistência numa ponte de Weston, por exemplo, qualquer alteração dessa resistência, porque o plástico pode ser submetido a uma deformação, qualquer deformação desse plástico altera a resistência, que dá um sinal na ponte de Weston e você sabe se aquela determinada estrutura está sendo solicitada de uma maneira ou de outra. Bom, eles usam muito tempo a polietirimida e ela tem uma grande vantagem, que resiste até 400, 500 graus de temperatura, que é uma coisa que é difícil encontrar nos plásticos. Então a gente pode usamos isso aqui, para depositar hito em cima, para ter um hito que pode ser tratado termicamente. Não vou entrar nesse detalhe, mas por exemplo, o hito é difícil de ter um hito muito bom sem tratá-lo termicamente. Então se você usar um plástico, não pode tratá-lo termicamente porque não pode aquecer muito. E aí por vai. Isso aqui é uma possibilidade. Aqui é uma membrana biocompatível. É uma membrana que é usada para pele sintética, pele artificial, para queimaduras. Essa é uma colaboração que a gente tem com o pessoal da Unesp, com o Sidney Ribeiro. Eles usaram isso para uma outra coisa. A gente depositou o hito aqui de novo, desta vez sem aquecer, e fizemos um dispositivo que poderia ser usado, por exemplo, para terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica utiliza iluminação em pele, né? Só que tem que ter um contato. E a ideia, que a gente discutiu também com alguns pesquisadores que tinham feito uma coisa parecida na Inglaterra, só que com vidro, é que você, em vez de estar em um laboratório com um laser lá, você pode usar esse, de novo, tipo um band-aid, tipo isso, e você vai na rua, faz o que você quiser com aquele ali que está sendo irradiado com aquela determinada luz, né? E aqui embaixo eu acho que tinha um filminho disso aqui, só para mostrar que realmente é flexível, se funcionar. Bom,
tem um pouco de iluminação, mas aí você vê que aqui ela está funcionando na parte verde. Verde porque quando uno faz esses experimentos novos, com substratos novos, etc., você obviamente usa uma molécula que você conhece, que é o LQ3. Não adianta complicar muito a história antes de dominar aquela determinada fabricação do dispositivo, né? Esses são alguns exemplos que a gente faz lá na PUC, ou seja, tem vários materiais. Aqui são alguns com terras raras, outros são materiais que são comerciais. Isso aqui é LQ3 otimizado, que é um material que a gente conhece melhor. E aqui, por exemplo, só para mostrar que vocês podem fazer qualquer tipo de dispositivo, vamos chamar assim, litografado. Você pode fazer um desenho e fazer com que ele ligue a luz somente no desenho que você faz. Bom, como é que funciona um dispositivo desse tipo, um diodo, né? Emissor de luz orgânico? Aqui são várias camadas, cada camada se chama de uma maneira diferente, só para dizer que, bom, aqui é o eletrodo transparente. Aqui vamos imaginar, toda essa montagem aqui é feita de uma forma tal que aqui em cima tem um nível de vácuo e aqui são energias negativas. Então aqui, por exemplo, esse aqui é a função de trabalho desse óxido aqui. Aqui é o ômio e o lumo, quer dizer, o ômio e o lumo da molécula, que são como se fosse a banda de condução e a banda de valência da molécula. E aqui as moléculas, essas camadas, a largura dessa camada, em um certo sentido, reflete a espessura da camada que você deposita. Da ordem de 50 nanômetros, aproximadamente, cada uma delas. Essa aqui é hole injection layer, ou seja, é um layer, uma camada injetora de buracos, essa de transportadora de buracos, essa aqui é uma emissora, uma transportadora de elétrons, uma injetora de elétrons. Quer dizer, essa aqui é uma estrutura otimizada para que você tenha aqui uma recombinação, e vou mostrar como faz, eficiente. Daqui você já pode ver que o óxido de estanho é um óxido que praticamente é um material que deve ter uma função de trabalho bastante alta, próprio para favorecer a injeção de buracos aqui. Enquanto esse outro metal deve ter, ao contrário, uma função de trabalho baixa, para fazer com que tenha injeção de elétron para cá, né? Porque eu tenho elétron injetado de um lado e buracos do outro. Esse aqui e esse aqui são dois realmente bottleneck, são dois, vamos chamar assim, problemas que normalmente se enfrentam. Aqui existem algumas possibilidades de mudar. Aqui realmente atualmente existe só o hidro, está começando a ser usados outros materiais, mas o comercial por enquanto é só o hidro. O problema do hidro é uma questão de escassez do índio, que vai começar a encarecer muito esse material. Aqui então o processo é praticamente isso, com uma recombinação que vai emitir luz nessa camada, né? Aqui eu já falo um pouquinho do exciton, que na realidade é uma quase partícula devido a uma interação colombiana que você tem entre o elétron e o buraco, né? Aí essa quase partícula existe por um certo tempo, ou seja, essa partícula aqui, quando uno fala existe por um certo tempo, em um certo sentido existe por um certo também comprimento, ou seja, eu não posso fazer esta camada muito grande, e nenhuma das outras também, exatamente para não perder esse tipo de tempo, vamos chamar assim, tempo de vida do exciton, porque se ele anda por muito tempo antes que emitir, eu posso ter fenômenos que vão me anular o efeito da emissão de luz. E aqui tem outra coisa importante que vai introduzir a ideia das terras raras, é porque, bom, aqui de novo é o mesmo esquema de bandas, esse aqui é chamado de esquema de bandas rígidas, no sentido que a gente não leva em conta as diferenças, quer dizer, no momento que você junta estas duas camadas ou mais camadas, obviamente elas se realinham, tem um certo ajuste, mas isso aqui não leva em conta isso, é simplesmente para mostrar as diferenças de energia de uma com a outra, né? E o processo, na realidade, uma vez aplicado uma diferença de potencial, é na realidade a criação desse exciton, dessa quase partícula, que pode ser um exciton tripleto ou um exciton singleto, a segundo das regras de mecânica quântica. O que normalmente interessa para a emissão de eletroluminescência é o exciton de singleto. Só que acontece uma coisa, esse exciton singleto, pelas regras mesmas de mecânica quântica, ele é simplesmente, quer dizer, é limitado pela probabilidade, né? Quando você combina, por exemplo, um buraco ou um elétron com um spin diferente, você pode ter
um hexano singleto, um hexano tripleto, mas a probabilidade é 1 a 3, ou seja, 25% de hexano de singleto e o resto 75% de hexano tripleto. Isso, na realidade, faz com que, se você usar um material que praticamente tem só favorece praticamente hexano de singleto, você é limitado, em teoria, já a 25% de eficiência. Ou seja, no máximo, de todos os hexagon que você cria, só no máximo 25% poderiam ser usados para ter emissão de luz, né? De eletroluminescência. Os outros de tripleto praticamente seriam perdidos em calor, é por isso que aqui estava essa setinha aqui para dizer que eram perdidos em calor, né? Isso se você usa um material fluorescente, né? Ou seja, um material que na realidade usa só esse tipo de hexagon, vamos chamar assim. Então aqui está, vamos chamar assim, uma ideia é que para aumentar a eficiência de um dispositivo que a gente quer que seja maior que 25%, pelo menos em teoria, depois se você não consegue chegar a 25% é um outro papo. Mas a ideia é usar exatamente os hexagon de tripleto, né? Então o material que você deve usar não é mais um material que na realidade é um material fluorescente. Você deve introduzir, por exemplo, um material que é fosforescente, que usa então hexagon de tripleto, né? Uma possibilidade, que não faz parte desse seminário, mas a ideia é usar, por exemplo, complexos com metais pesados. Complexos com metais pesados como platina, irídio, etc, etc. Na realidade existem poucos compostos na literatura e no comércio que possam ser usados para esse fim. Um deles, o mais importante, é esse aqui, é um complexo de irídio, complexo orgânico com irídio, e a ideia é simplesmente fazer, sem entrar muito em detalhe, usar o acoplamento spin-órbita para misturar os estados, para fazer com que o estado de tripleto não seja tão proibido, vamos chamar, não é correto dizer isso, mas vamos dizer assim, não seja menos proibido de quanto seja. Então você faz uma mistura de estados. E para fazer isso você usa o acoplamento spin-órbita. E para ter um acoplamento de spin-órbita muito eficiente, você tem que ter um átomo que tem um número Z muito grande. Por exemplo, átomos pesados como irídio, platina, etc, etc. Então você, com esse tipo, que no caso do termo da Hamiltoniana aqui, tem um fator que depende de Z da quarta. Então, quanto maior o número Z, maior será esse acoplamento spin-órbita. E maior será eventualmente esta mistura de estado que dá para poder recuperar os hexagonos de tripleto. Não é só assim, é claro que a história é mais complexa. Por exemplo, o tempo de vida, visto que quando você usa esse estado de tripleto e usa a fosforescência, os tempos de vida da fosforescência tipicamente são muito grandes, podem chegar até segundos ou até horas às vezes. Então, você não pode também chegar nesse limite, nesse excesso. Então, você precisa ter materiais fosforescentes, uno diria, mas não troppo. Ou seja, é um material fosforescente, mas que não é com um tempo de vida tão grande. O tempo de vida dele, o optimal, é nesta faixa aqui, entre 1 e 10 micro, aqui dá 100 micro, mas esse aqui já não está muito bom. E esse é o melhor, nessa faixa de 1, 2, 5 microsegundos, tempo de vida. Considere que para um tempo de vida normal de fluorescência, a gente está falando da ordem de nanosegundos, então estamos em uma outra ordem de grandeza, mas não no materiais fosforescentes típicos, né? Que são mais com tempo de vida maior. E aqui é um exemplo da eficiência, por exemplo, que uno obtém com um complexo como esse de irídio, só que você não pode usar, de novo falei, não é tão fácil, porque você não pode usar ele somente ele, porque tem outros efeitos indesejados quando você usa esta camada sozinha. Então você precisa fazer uma codeposição desse material junto com uma matriz orgânica, vamos chamar assim, neutra, né? Então é como se você colocasse um 5%, 0,5% desse material aqui dentro. Então você tem uma estrutura um pouquinho mais complexa, na qual você tem aqui você precisa fazer uma codeposição, ou seja, depositar um material simultaneamente ao outro, para fazer uma mistura sólida, né? E você, com isso, chega a ter eficiências que não chegam a 100%, mas se aproximam a 30%, 40%, 50%, mais daquilo que era o 25% no caso dos singletos, né? Nessa deposição você tem que controlar a estequiometria ou...
na realidade, a estequiometria não, você deve controlar, esse por exemplo, você pegou um ponto importante, esse é o 0,5%, é o 0,5% nominal, porque quando você faz a deposição, você tem um controlador de espessura que vai te dar, se você diz deve ter 0,5% de massa, você sabe mais ou menos como deve ser a distribuição de espessura. Então você nominalmente parte com isso, mas você não tem exatamente depois a ideia de se lá em cima realmente está 0,5%. Um dos trabalhos que a gente está fazendo agora era exatamente tentar achar um método para poder determinar isso de uma forma assim, um pouquinho mais precisa, né? Mais detalhada. E a gente está tentando de fazer isso com a luminescência de raio-x, com a fluorescência de raio-x, tentando de detectar o irídio dentro disso aqui, só que aí eu preciso ter um padrão disso, e para ter um padrão, teoricamente precisaria pesar o material, só que imagina pesar 100 nanômetros disso aqui é um pouco complicado, então a gente está tentando de fazer através próprio do mesmo medidor de espessura, que é uma microbalança, a gente pode ter uma indicação de quanto está sendo pesado, de quanto está sendo depositado, e fazer uma correlação com isso. E também a gente está tentando de fazer isso não somente com fluorescência, mas ter um padrão com o RBS, Rutherford Backscattering, aqui próprio em São Paulo, porque o grupo da... Isso, Marcel, isso mesmo, Marcel. Porque o RBS lá do Lázaro estava quebrado, então eu precisava fazer isso e obviamente aqui era o mais próximo. Outra opção é aquela de trabalhar com terras raras, né? Terras raras, ou seja, todas as... obviamente com terras raras tem o lantanídeo, né? Tem uma série de materiais, de materiais aqui na tabela periódica, mas o que interessa a gente são alguns deles, na realidade, que emitem no visível, né? Tipicamente samário, róbio, gadolínio, térbio e poucos outros, túlio às vezes, né? A ideia qual é? Na realidade, eu falo esses materiais porque na realidade são materiais que emitem no visível. E visto que a gente está interessado em materiais em dispositivos que emitam luz visível, claramente não vou pegar, por exemplo, o érbio, que normalmente tem uma emissão no infravermelho, né? A menos que eu não queira construir uma coisa diferente. Esses materiais, em geral, a gente tem uma colaboração já faz quase 10 anos com um grupo aqui do professor Hermi, da Odisseu de Química de São Paulo, aqui mesmo da USP. E ele, junto com outros grupos aqui no Brasil, o Oscar Malta lá em Recife, você conhece muita gente desse grupo, a gente começou a colaborar com eles já faz tempo, e a ideia é exatamente, obviamente vou explicar porque a gente não usa o euróbio, o samário assim puros, mas tem que ser complexados com uns orgânicos, né? E aqui tem vários exemplos do que, por exemplo, esse pessoal faz, mas a ideia fundamental, aqui outros, por exemplo, com diferentes moléculas, a ideia principal nossa é aquela de explorar muito essa série de beta-diketonas, que são um grupo particular de materiais orgânicos que possuem características interessantes, principalmente de eficiência, da um ponto de vista de eficiência quântica. Então a gente usa diferentes materiais orgânicos ligados a esse íon de terra rara. E o fato de usar vários e não usar somente um é principalmente devido ao tripleto, ao estado de tripleto desses materiais. E aí vem aquela história de poder usar o estado de tripleto para recuperar os éxitos de tripleto, exatamente. Então eu uso esses materiais, esses ligantes, para poder fazer uma coisa parecida com aquela que se faz com os metais pesados, ou seja, usar os éxitos de tripleto. E por que devem ser diferentes? Por que eu devo usar diferentes orgânicos aqui, ligantes, e não posso usar sempre o mesmo, por exemplo, só trocar euróbio, samário, gadolínio, etc. A ideia principal vem daquilo que é chamado efeito antena, né? Esses ligantes funcionam exatamente como antenas mesmo. Eles pegam a parte de energia de absorção, ou seja, você, no caso da fluorescência, da fosforescência, ou seja, você joga uma luz nesses materiais, ele absorve o orgânico, essa antena absorve esta energia e transfere esta energia para o estado de tripleto, sempre do ligante. O que acontece? Desse estado de tripleto pode existir, se as condições são favoráveis, uma transferência para o íon de terra rara. Só que acontece que o estado de tripleto do ligante deve ser
um pouquinho, mas não pode ser nem muito nem pouco, tem uma regrinha, ou seja, deve estar quase em ressonância com esse nível da terra rara. E por isso, se você mudar a terra rara, mudam esses níveis e você vai ter que mudar o ligante. Então, o ligante, por exemplo, de Euróbio pode não funcionar para o samário e assim por diante. Então, não existe um único ligante que serve para todos. Ovviamente, vocês viram que, por exemplo, existe a terra rara aqui e eu tenho um ligante desse, que é uma beta di Sedona, que é aquilo que eu falei, serve para funcionar como uma antena. Só que ele tem um outro ligante para fechar a sfera di coordinazione, ele precisa de um outro ligante, e nesse caso o ligante típico seria a água. Quando o pessoal sintetiza esses complexos, teria uma molécula de água. Mas a molécula de água é muito complicada, deletéria, porque é uma molécula que pode inibir a fluorescência. Então, si tira, tipicamente o pessoal remove a molécula di acqua e coloca un altro ligante, che faz com que aumente a eficiência quântica de emissão desses materiais. Então, no final das contas, um beta-dicetona que a gente usa normalmente, a beta-dicetona é tipicamente um objeto como este, no qual aqui no meio você pode substituir a terra rara. Ovviamente depois vai sostituir também a beta-dicetona que dá a maior eficiência. Aqui eu só botei um exemplo, que a excitação pode vir tanto da eletricidade que dá do fótons, que dá origem à luminescência. Aqui, por exemplo, um caso de um estado de tripleto de TTA, que é um típico ligante, que funciona para Euróbio, mas não funciona para o Térbio. Isso aqui, se você imagina, isso aqui saiu da onde deveria estar. O estado seria isso aqui de tripleto, essa linha menor. Então você vê que essa linha menor está abaixo deste nível do verde do Térbio. Então ela nunca poderia ter transferência de energia ali. Então funciona para o Euróbio, mas não funciona para o Térbio. Então, só para explicar um pouquinho a ideia. Nos dispositivos a gente pode usar este complexo ou como emissor, usando o LQ3 como transportador de elétrons e o transportador de buracos ou outra molécula, ou também a gente, essa foi também uma coisa interessante que a gente fez no início, demonstramos que esse tipo de beta-dicetonas, não todas, mas algumas, podem se comportar como transportadores de elétrons também. E a maneira mais simples foi tirar o LQ3 e colocar ele sozinho. E o dispositivo ovviamente funcionou meno eficiente disso, mas ele funciona igualmente. Questo è un esempio da beta-dicetona com TTA e TPPO, esse complexo aqui, que tem uma emissão do Euróbio. Obviamente as nossas linhas são um pouquinho mais largas daquela que normalmente o pessoal que trabalha com terras raras, spettroscopia terra rara, é acostumado a ver, porque o pessoal trabalha em baixa temperatura. Para nós não faz nenhum sentido trabalhar a 77 Kelvin do nitrogênio líquido, deve ser um dispositivo que funciona em ambiente. Mas se vocês olham aqui, qual é a grande vantagem dos terras raras? Não somente o fato de poder utilizar o estado de tripleto, mas vocês têm cores que são praticamente muito puras. São cores que são ou vermelho, ou azul, ou verde, etc. E fazem com que você esteja... Esse aqui é um diagrama de coordenadas que se chama CIE, feito por um comitê internacional, que mostra o tipo de cor, né, que vocês... que está emitindo aquele determinado objeto. Por que digo isso? Porque se, por exemplo, uma pessoa pergunta que cor é esse laser aqui, né? esse vermelho? Aí, o meu tipo de vermelho pode ser diferente daquele tonino. Então, você tem que ter uma coisa objetiva para poder dizer qual é aquele determinada cor, né? Que tipo de cor é. Então, esse diagrama, dando um X e um Y, derivado por uma série de coisas que não vou estar aqui a dizer, mas se você pega um X e um Y aqui, você unicamente, em modo sem erro, você pode determinar que tipo de cor é. Né? Então aqui vocês veem que quanto maior a cor é pura, mais você está em cima desta fronteira aqui, desta ponta. Quando a cor é misturada, se é uma laranja, por exemplo, aí você está aqui dentro. Então quando você tem um contínuo aqui na fronteira é porque a cor é relativamente pura. Né? Isso aqui é um outro exemplo de utilizar um outro ligante, outra beta-dicetona, derivada, por exemplo, de um... Desculpa. Você controla aquilo. Qual é o parâmetro que você faz para controlar aquilo? Em que sentido? Controlar esta cor aqui? Bom, nesse caso aqui você não precisa ter nenhuma banda aqui espúria, né? Nenhuma banda que seja larga que possa te alterar essa cor. Por exemplo, nesse dispositivo aqui, se esse material aqui emitisse uma banda larga,
você aqui teria, por exemplo, uma banda aqui azul, e esta cor, em vez de estar aqui, estaria um pouquinho mais para cá. Entendeu? Então, porque este ponto, na realidade, é um ponto derivado dessa figura aqui. Só para dar rápido uma ideia, este diagrama é um diagrama derivado do óleo humano. Então você tem 3 estímulos diferentes, que são três bandas. Tipicamente o óleo humano é mais sensível no verde, a 555. Então vocês têm 3 bandas que compostas, uma chama X, uma Y, uma Z, que compostas, fazendo uma convolução, vamos chamar assim, com isso, vão te dar um ponto aqui em cima. Né? Quanto mais puro a sua cor, ou seja, se você aqui tivesse um delta, só nesse comprimento de onda, um laser a 632, ele está aqui em cima, não tem jeito. Agora, se você tem esta lâmpada aqui, ela estaria aqui no meio, mais ou menos branco, né? Porque tem 3 cores diferentes. Tá? Então, mudando terra rara, você pode mudar também o... Isso aqui era, estava dizendo, por exemplo, esse beta de cetone é tirado de um protetor solar. Protetor solar que tem esse aqui come princípio, e ovviamente essendo un protettore solare, che então funziona na ultravioletta, ele certamente è un'ottima antenna, che la pode captar muito bem energia. Então por isso que foi usado isso aqui, junto com o Europio, nesse caso era um complexo de Europio, che deu de novo, essa aqui é a scala diferente, mas a banda é larga, mas é porque a scala é um pouquinho diferente da outra, mas na realidade dá uma cor vermelha bem pura, né? Diferente da outra. Quello che você falou, se eu em vez de usar isso, por exemplo, é uma outra ideia, se você usar não somente o terra rara, mas aparece uma banda diferente daquela que você quer, por exemplo, aqui era uma blenda feita com Europio e Samario, só que além das bandas de Europio e Samario, porque a gente queria um vermelho e um laranja do Samario, uma cor diferente, estudar um pouco como essas duas, como a concentração de um influía na cor. Só que apareceu uma banda embaixo, essa banda que você vê larga, em função da voltagem aplicada. Quando a voltagem é muito baixa, você tem a percentagem dessa banda é pequena. Quando você aumenta a voltagem, essa banda aumenta. Mostramos esse resultado, por exemplo, para o pessoal da teoria químicos teóricos da UFSCar Malta, e ele não demorou muito tempo para aceitar o fato que esta banda, foi demonstrado depois, é a banda do ligante orgânico. Por que digo que foi mais complicado? Porque na realidade o pessoal que faz espettroscopia não é acostumado a ver a fosforescência do ligante, ou seja, o retorno do tripleto, em vez de transferir para a terra rara, o fatto che o tripleto emita direttamente acontece mas a baixa temperatura. Normalmente si vê questa fosforescenza do ligante a temperatura baixa. A temperatura ambiente é muito fraca, essa eficiência é muito baixa, você não vê isso. No caso da eletroluminescenza, a gente vê isso. Isso até hoje é uma coisa que a gente queria até entender um pouquinho melhor. Porque, no caso de eletroluminescenza, a gente tem a possibilidade de ver o decaimento do estado tripleto do ligante. A gente fez cálculos para ver se, por exemplo, a eletricidade, o campo elétrico iria mudar algumas condições dos níveis, mas parece que não, então tem uma coisa ainda em discussão. Mas que é o ligante é, porque quando você faz depois uma decomposição, você vai ver que é exatamente a banda do ligante. Dá para ver até, às vezes, no Europio, quando você faz um zoom dessas bandas. Essa banda que está aqui embaixo, aqui tem um exemplo entre fluorescência, que é isso tracejado, que não dá para ver minimamente nada, é só a emissão do Europio, e eletroluminescência, que vai ter esse azul, que vai ter uma montanha embaixo, um morrinho, que é essa parte aqui, né, de ligante. Isso é uma coisa que até seria interessado a ver se alguém tem uma sugestão para isso. Aqui, exatamente, esse que a gente não vê emissão do ligante. São outros exemplos, mas é a mesma coisa. Uma aplicação típica, só para dar um exemplo de aplicação desses dispositivos, é, por exemplo, como dosímetro. Isso foi feito em colaboração com o pessoal lá do UFSCar Malta e foi até patenteado. Na verdade, é uma ideia muito simples. Visto que esses dispositivos degradam com ultravioleta, porque se você colocar um ultravioleta em cima desses dispositivos, esses materiais degradam,
você pode usar isso a seu favor. Pode dizer, bom, se eu tenho um dispositivo que emite uma certa cor e esta intensidade diminui em função da dose que você manda de ultravioleta, você tem um dosímetro UV. Né? E simplesmente você joga luz ultravioleta, ou seja, você está exposto ao sol, aí você, em um certo momento, aperta um botão, aquilo ali emite aquela determinada linha, e em função da intensidade você pode determinar a dose recebida. Né? E para isso a gente usou a hibridina, que é isso aqui, que é um material que tem vamos chamar assim, é muito sensível ao ultravioleta. Né? A última coisa que eu vou mostrar para vocês em fato de terras raras, isso aqui, tailoring, depois faltou uma coisa, mas o que eu queria dizer é o seguinte: a grande vantagem dessas moléculas em relação, por exemplo, com os semicondutores inorgânicos, e o fato da gente ter uma grande interação com os grupos químicos é exatamente porque eles podem modificar essas moléculas, esse tailoring assim, em modo de aumentar determinadas características. Por exemplo, as beta-dicedonas que eu mostrei antes são chamadas tris, porque tem 3 grupos ligados ao europeu. Né? Agora, se você aumentar, tem uma banda interessante, pode ser esse pode ser devido às eleições, quem sabe. Mas se você aumentar, em vez de botar 3 beta-dicedona, botar 4 beta-dicedonas, usando este tetraquis, você conseguiria aumentar o efeito antena e aumentar a eficiência. Né? Aqui tem europeu aqui, e você pode conseguir aumentar a eficiência. Só que aqui volta o problema da estabilidade térmica, porque essas beta-dicedonas aqui, com 4 beta-dicedonas aqui, são difíceis para ser sintetizadas e não todas são termicamente estáveis. E a gente reparou isso, foi argumento de uma tese de uma dissertação de mestrado, porque a gente viu que depois da deposição térmica, lembre-se que a gente sempre faz essa deposição para ter um filme, né? Porque quando o químico faz a molécula, estuda ela em solução, é uma coisa. No momento que eu faço o filme, a coisa muda. Então aqui a gente viu que, em algum caso, as duas bandas, aquela do filme e aquela do pó, eram iguais, e quando você olhava em algum outro desses tetraquis, as coisas mudavam. Por quê? Porque neste caso aqui, por exemplo, aqui tem desculpa, esqueci de dizer uma coisa. No caso do tetraquis, para completar as ligações, você precisa de um contragádio, como se chama ali, para fechar a estabilidade da molécula. Então, você pode ou colocar um outro orgânico, outra molécula, ou um metal, por exemplo, lítio. Então, aqui, porque europeu, por exemplo, é trivalente, então se você botar 4 moléculas, vai ficar com menos, então você tem que adicionar uma outra coisa. Né? Então, no caso do lítio, ele é estável, termicamente. Começa os dois, o pó, essa aqui é uma comparação da luminescência do pó e do filme. Você vê que estão praticamente uma em cima da outra. Quando você vai em outros tetraquis, só que em vez de ter lítio, tem um ligante orgânico, tem outra molécula orgânica, isso aqui não acontece mais. Você tem a dissociação, ou seja, quando eu faço a deposição térmica, ele se transforma em tris. Perde aquela parte lá e volta a ser tris. Uma outra coisa que, quando você faz a deposição, você não sabe como eles estão organizados. Não. E eventualmente você pode ter morfologias do filme que podem favorecer Também, exatamente. Esse é outra, exatamente. A gente fala que é amorfo, mas realmente podem estar empilhados de modo diferente, e interações diferentes também. Então, para estudar isso, a gente fez um estudo de TGA associado com FTR. Isso, por exemplo, é uma coisa que a gente lá no Inmetro tinha alguma possibilidade, ou seja, é uma medida térmica, mas associado uma análise espectroscópica de FTR do que estava saindo. Então, quando você aquece termicamente a amostra, você tem uma possibilidade de saber o que está acontecendo a nível espectroscópico. E a gente viu que no caso do lítio, realmente não tinha... Isso aqui era só um pouquinho de água que está saindo, mas ele ficava estável realmente até 400 graus. E os outros não. Os outros dois realmente começam a degradar e a perder outras coisas que não é somente água. Então, realmente, a gente imaginou que um era estável e a outra era não estável da um ponto de vista térmico. Então, isso aqui, a gente supõe que iria se transformar em tris. E, de fato, se você coloca
pega aquele mesmo gráfico e sovrepõe com um tris feito do mesmo material, você vê que os dois batem. Ou seja, na realidade, aquela molécula que era tetrakis, uma vez depositada, volta a ser tris. Então, essa é uma coisa para mostrar que tem que tomar cuidado sobre essa questão. Só para mostrar, uma outra coisa que se pode fazer com esse, né, é aqui de novo a fosforescência do ligante. De novo se pode aumentar ou tirar ou colocar diferentes camadas para tentar eliminar essa fosforescência do ligante. Aqui, de novo, um dispositivo feito com tetrakis, nesse caso é aquele de lítio, que forneceu uma eficiência um pouquinho maior. Né? Aqui com térbio, isso foi de diferentes tipos de térbio, de moléculas usadas. E também, se vocês lembram o caso do irídio, que era uma molécula que você fazia uma codeposição para colocar dentro de uma matriz, nesse caso a gente pode fazer a mesma coisa, pode pegar a pedra de sedona e em vez de usar ela diretamente, você pode fazer uma codeposição com a mesma estrutura que se usa lá do irídio. Por quê? Porque essa aqui, eu não falei, mas uma molécula que se chama CPP, nome complexo, mas abreviado de CPP, é uma molécula que é muito interessante porque ela consegue transportar tanto elétrons que buracos, de uma forma eficiente. Então, mas ela não emite muito, então, com sorte, o que acontece é que essa parte aqui, se você faz uma codeposição disso aqui dentro, você aumenta o transporte, ou seja, aumenta o fato que o seu dispositivo não fica muito resistivo, e ao mesmo tempo usa a emissão dele como cor pura. Né? Faz um mix dessas duas cores. Ultimíssima coisa, não tem nada a ver com moléculas assim com emissão, mas é uma das linhas que a gente está ultimamente tentando de entender um pouquinho mais, que ainda vamos chamar assim, é um debate aberto na literatura, é sobre essa magnetoresistência gigante, aqui com o complexo de Orobio, mas em geral a magnetoresistência gigante em materiais orgânicos. Não sei se você já viu alguma coisa na literatura. A magnetoresistência gigante é conhecida há muito tempo, tanto é que teve também o prêmio Nobel, etc, etc. Mas há pouco tempo, 2000 e alguma coisa, foi descoberto que se você faz um dispositivo orgânico com material tipo LQ3, né, assim, você bota um anodo, um catodo e um material orgânico submetido a uma diferença de potencial pequena e submete isso a um campo magnético, você vê um efeito de magnetoresistência, ou seja, a variação da resistência em função do campo magnético é extremamente grande, da ordem de 5, 20, 30%. E esse fato é muito estranho, porque o material, por exemplo, LQ3 não é magnético, não tem nada a ver. E isso tem várias teorias, N teorias. Tem gente que diz que é pelo fato da precessão do spin, tem outros que fala de problemas relacionados com Exciton, então que deve ter recombinação, outros que dizem que não deve ter. Tem um monte de teoria e até hoje não tem uma teoria consolidada sobre isso. O grande problema para instalar essa história é que quando você faz essas medidas de magnetoresistência, você precisa ter como posso dizer, um método de medida bastante accurato, porque o dispositivo em si, visto que a gente não é que vai vender esse dispositivo, é feito de uma forma tal que com o passar do tempo ele degrada, ou seja, se você aplica tensão hoje e deixa ele ligado, obviamente daqui a 2, 3 dias ele já, porque os agentes atmosféricos, o fato da umidade, do ar, da mesma corrente que passa em cima dele, se não é protegido, visto que a gente não fazia nada em cima desse dispositivo, não tem um encapsulamento adequado e nada, ele vai degradando. Então, para poder medir essas curvas de diferença de corrente, né, delta I sobre zero, que na verdade é uma resistência que depois vai medir, a gente teve que usar um sistema um pouquinho mais complexo, que é esse Magnetic Field Modulation Technique. É uma técnica que modula o campo magnético com uma segunda bobina aqui dentro, para poder ver essa diferença sem se preocupar com essa degradação do dispositivo. E a nossa ideia era fazer isto sobre materiais que a gente conhece, que são esses materiais à base de Orobio, esses complexos. E a gente viu que também ali existe esse efeito, que é uma coisa estranha, porque visto que estamos usando um tripleto, em teoria, relacionado, quer dizer, se a gente olhasse o que foi escrito nos últimos tempos na literatura, não deveria funcionar.
mas está lá, o efeito está. Então esse é uma coisa do último, assim, não é muito tempo que a gente está fazendo isso, mas é uma linha que eu acho extremamente interessante, principalmente porque é muito mais fácil construir isso que um dispositivo, uma grande resistência tradicional, que, para quem não sabe, tem uma série de camadas, tem cobre, tem cobalto, tem uma série de coisas bastante mais complexas. E isso aqui é muito mais fácil. E em honra das pessoas teóricas assim, a gente está também usando, com colaboração com um grupo de teoria sempre lá no Inmedro, tentando de fazer o seguinte: em vez de pegar, por exemplo, o LT3, né, que é uma molécula, como eu falei, muito usada, que emite no verde, e sostituir, por exemplo, no lugar do alumínio, colocar um terra rara, né, por exemplo, esse YQ3. Né? E por que isso? Porque a gente queria estudar exatamente esta eventual interação do metal com os ligantes, para ver se tem um efeito de interação spin-orbita, alguma coisa dessa. E de fato, um dos dados preliminares que a gente viu, quer dizer, que o pessoal de teoria fez para nós, é que no caso do LUMO, que seria o correspondente da banda de condução dos orgânicos, esse LUMO é distribuído de uma forma diferente que no caso da molécula do LQ3, ele é menos localizado. Né? Então isso poderia ser o início de tentar de sintetizar depois uma molécula, como por exemplo esse YQ3, que possa ter um comportamento diferente dessa do LQ3, de repente mais eficiente ou que tenha um tempo de resposta diferente. Esse é só um início, vamos chamar de estratégia. Né? Essas conclusões, que na realidade não são conclusões, mas são simplesmente uma ideia do que a gente faz, ou seja, que através do uso de complexos orgânicos terra rara, a gente pode construir e fabricar dispositivos eficientes que imitam com cores bastante puros. E o fato que você possa sintonizar isso em função da molécula, do terra rara que você usa, etc., é uma coisa importante e interessante, e principalmente é uma coisa que os químicos sabem fazer muito bem. Né? Então é mais simples que procurar materiais novos, né, nesse caso. Então você pode controlar a razão entre essas duas emissões e fazer cores diferentes. Né? E coisa muito interessante, você pode ter aplicado a esse tipo de pesquisa, você pode ter tanto uma física básica, por exemplo, esse caso que eu falei agora, ou aquilo da presença da emissão da banda fosforescente quando na fluorescência não tem. Então é tudo uma coisa muito interessante que pode, as pessoas que trabalham nesse campo têm possibilidade de ver uma física básica e ao mesmo tempo aplicada em dispositivos, então ter algo que funciona mesmo. Né? Aqui o nosso grupo não é grande como o grupo do Tonino, é um grupo pequeno. Na realidade aqui tem aluno de doutorado, de mestrado, aqui de iniciação científica também, e alguns dos colaboradores aqui no Brasil que fazem parte de história, no sentido do Hermida aqui, ou a Cláudia que também do IBEM, Oscar Malta, etc, etc. Aqui eu espero que daqui a pouco eu possa escrever também o grupo aqui do Tonino. Né? E isso aqui é o símbolo do nosso Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, INEO. Né? Ah, sim, um pouco de propaganda. Né? Eu sou coordenador de pós-graduação da PUC, da física. Poxa, tem que fazer propaganda, não? Então, quem está interessado, essa é a nossa página, e qualquer pergunta. Não, uma coisa que vamos eliminar uma lenda que circula nos alunos: na PUC não se paga. Os alunos de pós-graduação não pagam nada, porque tem bolsa exatamente como em todos os outros lugares. Tá? Então essa é uma famosa lenda urbana que existe, mas que não é verdade. Tá? Então, quem está interessado, essa é a nossa página, e muito obrigado. Desculpem, mas eu acho que é uma prática. Daquele outro instituto do Mineiro. Ah, sim, do Roberto. Polímeros, né? E eu lembro que no final, assim, depois ele se encaminhou mais para essa área de OLEDs, fotovoltaicos, a grande discussão dele era o seguinte: o problema de fabricar dispositivos é o problema da interface. Também, é um dos problemas. Né? Quer dizer, é um dos problemas de você ter um dispositivo que funcione, que seja estável por um bom tempo. Quer dizer, mesmo que você encontre um parzinho perfeito de materiais, que tecnicamente ele seja estável, a construção em si é um desafio, né? Desde a selagem até você fabricar realmente a interface. Isso também está sendo tocado dentro do... Sim, na realidade o que acontece? Como eu te falei,
tem grupos que não se importam com isso e mais ou menos são mais orientados, por exemplo, no estudo daquele determinado polímero, do comportamento elétrico, etc. No nosso caso, a gente fez também assim, questão de tentar otimizar esta parte. Então, só para dar uma ideia, quando eu falo do ITO, né, uno fala, bom, deposita o ITO e lá e funciona. Não é assim. Na realidade, a gente tem, primeiro, você pode comprar o ITO comercial, mas o ITO comercial que você compra, de qualquer forma, não é que você compra e usa como está. Você tem que limpar ele. Tem um tratamento que parece a receita de cozinha, mas, por exemplo, você submete ele a uma irradiação com ultravioleta e ozônio, e o ITO, por razões próprio de, vamos chamar assim, de reação química, ele começa a ser um pouquinho mais ativo da um ponto de vista bioquímico, e no momento que você deposita o seu material orgânico em seguida, a interface que você fala entre ITO e aquele material orgânico melhora. Né? É um pouco como o pessoal que depois do ITO coloca uma camada de um outro material famoso, que agora dirò famoso, que é o PEDOT. O PEDOT, che è un polimero conduttor, praticamente è usato come una camada molto fina para fazer a mesma função, ou seja, para fazer com que a interface ITO orgânico seja uma interface otimizada. Isso, por exemplo, a gente passou muito tempo em cima disso. Por isso que eu falo que fazer esses dispositivos, como você justamente falou, não é assim, botar 3, 4 coisas, porque é difícil. Normalmente, quando você vai olhar, as pessoas vão, a maioria estuda as moléculas. A gente focou mais proprio na parte de dispositivos, proprio na parte até de injeção. Aqui tem toda uma história de que tipo de injeção de elétrons ou de buraco que você faz, se é uma injeção de um tipo ou do outro, como você faz que o contato seja ômico e não seja um contato de... Então tem uma história bastante complexa atrás disso. Mas por isso que a gente tem uma engenharia em cima dessa coisa que é bastante complexa. Mas eu acho que se a gente tivesse assim, a possibilidade de investir vamos chamar assim, dinheiro, um setor para poder, ou seja, o conhecimento que a gente tem no âmbito brasileiro seria suficiente para a gente conseguir montar algo que possa funcionar na parte de iluminação, por isso que eu falo. Display, não, mas iluminação a gente tem todo para poder fazer isso. Posso fazer mais uma perguntinha? Para mim, são eles que estão ali. Que esses mesmos dispositivos, quer dizer, você poderia usar não como emissor de luz, mas como célula fotovoltaica. Algum deles, sim. Alguns deles. Algum desses materiais. E isso também é uma das coisas que vocês estão preocupados? Sim. Ou tem outro grupo Não, dentro na PUC não. Na PUC não. Mas no Inmetro, um dos pesquisadores que foi contratado, que fez pós-doc com o pessoal do Paraná, lá, que eram mais voltados à parte de fotovoltaicos, lá no Inmetro ele está uma linha proprio di fotovoltaicos desse tipo, mas só que são materiais um pouquinho diferentes, porque no caso do fotovoltaico você deve procurar outras coisas, né? Ali vai na parte de absorção, na parte de resistência ultravioleta, aí fica, mas a linha nossa, digamos, da PUC não, mas do Inmetro sim, tem uma parte que... De qualquer forma que esse conhecimento de fabricação mesmo, ele é útil na exatamente, qualquer um dos dois é fundamental. Tanto é que a limpeza dos substratos é uma coisa extremamente delicada, os dois. Obrigada. Existem algumas pessoas que falam que esses dispositivos orgânicos, a desvantagem dele é que eles duram menos tempo do que o de estado sólido, justamente por serem orgânicos. É isso mesmo? Ou não, são... quer dizer, é outra lenda? Não. O fato é o seguinte, para ser moléculas orgânicas, eles são muito mais sensíveis, obviamente, a esse tipo de efeitos, por exemplo, de degradação, etc. Mas só para dar uma ideia, isso foi, vamos chamar assim, não é uma lenda, mas começou a falar disso no início, bem no início desses estudos, né? Hoje em dia, se você tem que distinguir quem faz pesquisa, como a gente, e quem vai vender, como por exemplo a Samsung. Então, se você pega um material que não é feito pela Samsung, mas é comprado comercialmente, mas nos processos de otimização, que você estava falando, de fabricar o dispositivo, de encapsular, etc., um emissor vermelho, assim que emite no vermelho, tem um tempo de vida estimado de 50, 100 anos. Assim, porque tempo di vita che si intende, também ali tem um outro problema. Stando no Inmetro uno deve tomar cuidado porque tem que entender che tipo di medida si faz por tempo di vita. Tempo di vita, no caso do display, si intende metade da iluminação, do brilho que você tem no início.
Então se você tem um certo brilho no início, candelas por metro quadrado, que seja, lá no final, depois de tantos anos, quando chega a metade desse valor, você diz, aqui é o meu tempo de vida, né? Então, para esse vermelho, tem mais de 50 anos, estimado, porque ninguém esperou 50 anos. No verde e no azul, é na faixa de 10, 15 anos. Então, quer dizer, para aplicações tipo celular e pequenos monitors, está mais que perfeito, porque vocês sabem melhor que eu que vocês cansam de um celular bem antes que o display quebre, muito antes. E essa é uma estratégia extremamente interessante de ataque do mercado, porque os primeiros dispositivos que foram lançados no mercado foram joguinhos, MP3, para crianças de 12, 13 anos. Aí numa dessas conferências eu perguntei, desculpa, por que você faz essa... Porque um brinquedo desse quebra muito antes que o display na mão de um adolescente, né? Então é melhor fazer isso, porque aí você começa a adquirir conhecimento, etc, faz esse tipo de coisa, depois vai para outros passos. Tanto é que, como eu te falei, a Samsung já lançou esses celulares. Qualquer um de vocês, de novo, não sou pago pela Samsung, quem dera que fosse, mas se vocês vão, por exemplo, em uma dessas lojas, principalmente TIM, Oi, Vivo, qualquer uma, se você pegar um dos últimos da Samsung, o Wave, por exemplo, ele tem um display matriz ativa em OLED, que eles chamam de Super OLED, mas é OLED, e é em matriz ativa, e você compara o brilho deles. Você parece como se você pegasse como chama? Um papel glossy impresso de uma impressora perfeita, porque o brilho é tão forte que você fala, é brinquedo, não é verdade. Na realidade é tão diferente que uma pessoa não está acostumada, é muito diferente. E a Sony lançou um monitor pequenininho. Então não tem nada grande exatamente por isso, porque ainda estão olhando esse tipo de efeito, né? E principalmente sobre a iluminação, porque aí quando começa a passar a iluminação, que eu não estava falando de iluminação tipo esta dessa sala, estou falando de iluminação pequena, ou a iluminação, retroiluminação para um display tipo LCD, em vez de usar um LED normal, você pode usar um LED branco, por exemplo, né? Então tem todo um estudo feito exatamente nessa direção, para ver quanto dura, quanto tempo de vida é. Os alunos são anestesiados. Só mais uma coisa. Para fazer um display desse tipo, é mais caro do que o outro jeito? Hoje é. Hoje é. Hoje é. Porque o grande problema é que o pessoal deve adaptar uma linha de produção, uma cadeia de valores, que é aquela do LCD, para eles. Uma vez feito, aí cai bastante. Efeito magnético, é interessante. Não é diamagnetismo? Aquela escala de campo que você botou é mini Tesla. É muito pequeno. O campo que você aplica é um campo de 30, 40 graus, é uma coisa bem pequena. É muito estranho isso. E é uma coisa que, exatamente, assim, olhando da primeira vez, acha que não pode ser. Mas o efeito está lá. Para nós foi mais complicado pelo fato que o pessoal que estuda isso, tipicamente estuda em vácuo, com criostado e tudo, e aí aquele efeito de drift, de deriva da degradação, você não vê. Aí a gente teve que bolar esse outro sistema, é um pouquinho mais complexo, mas dá para ver bem. E é um efeito simpático, porque é um campo pequeno. Se fosse um efeito a um Tesla, não serviria para nada, porque imagina fazer um sensor a um Tesla, é complicado. Mas esse 50 graus é interessante. E você não consegue juntar isso com a suscetibilidade magnética do material? Diamagnética. Essa é uma ideia que a gente até tinha. Eu não sei como fazer isso bem, porque também depende do composto que você usa, né? Por exemplo, europeu, todo mundo fala, usa uma terra rara porque certamente tem um efeito magnético. Mas eu não sei se este efeito aqui depende da parte do terra rara. E não parece depender disso. Parece depender mais, por exemplo, no caso do LQ3 não tem nada a ver. E parece que depende mais da parte orgânica mesmo. São aqueles anéis. Isso. Mas esses anéis têm um momento de polo. Tem um momento de polo, mas será que você consegue alinhar esse no momento que aplica um carro? Outra coisa importante, não depende da orientação. Não. Esse é outro fato estranho. Não? Normalmente a corrente pode passar assim ou pode passar assim em função do campo. E não tem, o efeito está sempre lá. Porque ele é
amorfo, né? Então você tem várias coisas ali. Exatamente. Anomicamente orientadas. Não, mas por exemplo, uno poderia pensar, mas visto que a estrutura é vertical, a injeção é assim, então a corrente tem uma direção preferencial assim. Então poderia, sabe, tipo uno pensa a pé, sabe, alguma coisa esquisita, mas não tem... Não sei. A cadeia carbônica tem uma isotropia. Uma isotropia, é. E é magnética. É por isso que o cristal do neutrónio poderia ter um Poderia ser magnético. Eu Mas posso tem o tempo de relaxação, o tempo de orientação, relaxação, como que... Eu posso te passar uma cosa, um dos últimos artigos que o cara que descobriu este efeito, porque esse efeito é de 2004, se não me engano, mas agora saiu, menos de um ano atrás, 6, 7 meses atrás, saiu um Physical Review B dele, tentando de uniformizar essas teorias. Eu vou te mandar só para você dar uma olhada, que acho que é bem interessante o efeito, não é? E a grande desvantagem, muita gente até tentou de reproduzir, porque não é trivial reproduzir o efeito pela degradação do material, voltando ao discurso dele. Só por isso, se você tirar isso, aí é fácil. Só sempre